a perspectiva da realidade se inverte. A viagem de apenas 10 dias que me brasileirizou. Meus sentidos e percepções estavam completamente invertidos. Após apenas 10 dias de viagem, eu fui brasileirizado. No instante em que pousei de volta ao meu país de origem, deparei-me com um atraso chocante e inacreditável. Este lamento de um turista estrangeiro, ao retornar de uma viagem ao Brasil, gerou um debate acalorado nas redes sociais. O autor do post afirmou que, embora sua estadia no Brasil tenha sido curta, ao aterrissar em seu aeroporto de origem, ele foi tomado por uma intensa sensação de algo está errado, algo está faltando. Ele levou alguns dias para entender a natureza desse sentimento. O que ele estava experimentando era um fenômeno conhecido como choque cultural reverso. A publicação atraiu comentários de internautas de todo o mundo que concordaram: sim, eu tive a mesma experiência. O mais surpreendente é que relatos indicam que até mesmo turistas que passaram apenas uma semana no Brasil ficaram inadaptados à vida em seus países de origem após o regresso. Um turista americano escreveu: as coisas que eram dadas como certas no Brasil são completamente impossíveis nos EUA, fazendo-me sentir como se estivesse perdido em outro planeta. Afinal, qual é o fascínio do Brasil que causa uma transformação tão profunda nos estrangeiros? Nesta reportagem, exploraremos o encanto que permeia a sociedade brasileira através dos depoimentos daqueles que vivenciaram o choque cultural reverso. O cotidiano que nós brasileiros consideramos normal é visto como um milagre pelo resto do mundo. Estou há 3 anos no Brasil. Voltei aqui e fui a uma loja. A atitude do funcionário foi tão desagradável que me senti muito mal, embora estivesse de volta à minha pátria. Só percebi dias depois que havia sofrido um choque cultural reverso. Esta passagem, compartilhada por um turista no Twitter, ilustra a gravidade do choque cultural reverso após uma breve estadia no Brasil. Turistas de todo o mundo com a mesma experiência manifestaram solidariedade. O choque cultural reverso refere-se à sensação de estranheza ou inadaptação sentida ao regressar ao país de origem, após se acostumar com a vida em outra cultura, ao contrário do choque cultural comum. Este é o fenômeno de desenvolver um olhar crítico sobre a própria cultura. Para os estrangeiros que visitaram o Brasil, essa experiência parece ser particularmente intensa. Este choque reverso afeta tanto turistas de uma semana quanto expatriados de longa data, embora suas posições sejam diferentes. A sensação de descontinuidade ao regressar à pátria é assustadoramente semelhante. Um americano que regressou à Califórnia após 7 anos a viver no Brasil disse: eu pensei que sentiria mais falta da Califórnia do que do Brasil. Mas na verdade sinto-me um estrangeiro aqui e acabei sentindo falta da cultura brasileira. É mais difícil do que eu pensava. Particularmente impressionante é a declaração de um adolescente que regressou com os pais de uma viagem ao Brasil. O nosso país pode realmente ser chamado de nação desenvolvida? Este questionamento sincero ilustra o poder da experiência brasileira de abalar fundamentalmente os valores e a visão de mundo de um jovem. Uma americana que viajou sozinha ao Brasil relembrou em seu blog: ao regressar de 2 semanas de viagem ao Brasil, sofri um choque cultural reverso inimaginável. O Brasil é limpo, eficiente, o povo é caloroso, hospitaleiro, cheio de calor humano e bondade, e o mais importante, é um país seguro. Embora o post expressasse satisfação com a viagem ao Brasil, o que a esperava em casa era uma cena completamente diferente. Lixo nas ruas, piora da segurança nos parques e a inhospitalidade nos restaurantes. A diferença em relação ao Brasil tornou-se um catalisador para uma reavaliação fundamental de seus valores. A imensa diferença entre o ambiente do Brasil e o dos Estados Unidos a deixou chocada. O Sr. Leon, um britânico que regressou ao Reino Unido após 6 anos no Brasil, teve a mesma experiência. O que me chocou primeiro
foi ver cocô de cachorro na rua. Antes de morar no Brasil, eu nem ligava, mas agora ver isso na rua me assusta. Ele concluiu a sua experiência brasileira, dizendo: a viagem ao Brasil mudou a minha vida. Tornou-se um ponto de viragem para repensar seriamente o meu futuro modo de vida. Assim, as viagens ao Brasil tornam-se um ponto de viragem, que muda a perspectiva de vida mais do que apenas umas férias agradáveis. Número de estrangeiros que relatam isso é surpreendente. Então, o que exatamente eles viram no Brasil e qual é a sensação de perda que sentiram ao regressar? Em primeiro lugar, o que muitos turistas estrangeiros aclamam unanimemente é o forte calor humano e a simpatia que se pode encontrar em todos os cantos da sociedade brasileira. Onde quer que se vá no Brasil, as pessoas demonstram um calor e uma simpatia genuínos. Esta é a impressão comum de turistas de todo o mundo. Um post nas redes sociais partilhou a seguinte diferença. Em uma padaria no Brasil, um estrangeiro estava com dificuldades e o atendente sorriu, correu imediatamente para ele, explicou-lhe pacientemente e até o ajudou a usar o totem de pagamento. Um turista de Singapura que comprou muitos itens numa lanchonete ficou surpreso. O funcionário separou cuidadosamente os itens quentes dos frios, as bebidas dos alimentos e perguntou se eu queria aquecer algo. Eles até me deram talheres e canudos extras. Fiquei muito impressionado com tanta consideração. O serviço no Brasil é realmente único e cheio de calor. Esta declaração repercutiu em todo o mundo. Muitos estrangeiros concordam que uma vez que se experimenta o serviço brasileiro, cheio de calor humano, é impossível voltar ao mundo anterior. A experiência no Brasil elevou drasticamente as suas expectativas, mudando fundamentalmente a sua visão de serviço. Que é particularmente interessante é que os brasileiros não parecem estar a fazer um esforço especial, mas conseguem aquecer os corações dos estrangeiros em todos os aspectos. A excelência do serviço brasileiro reside no facto de não ser um SOP, procedimento operacional padrão, forçado, mas sim uma alegria e uma consideração que flui naturalmente de cada indivíduo. Aos olhos dos estrangeiros, isso é visto como um comportamento natural integrado na cultura e na sociedade. Ao fazer compras em shoppings, fazer check-in em hotéis, comer em feiras de rua ou tomar táxi, os turistas estrangeiros são tocados pela consideração onipresente em todas as ocasiões. O blog de um turista descreveu a experiência de compras em um shopping em São Paulo como deleite e ele se emocionou ao descrever o sorriso amável da vendedora, as duas mãos que lhe entregaram o troco e o sincero obrigado, e volte sempre. Além disso, o espírito de ajuda mútua no Brasil ultrapassa a mera satisfação do cliente, estando profundamente enraizado como um valor de toda a sociedade. Esta impressão também é partilhada por muitos estrangeiros. No entanto, o calor humano brasileiro não se limita ao contato nas lojas. Estrangeiros que encontraram a bondade dos brasileiros ficaram profundamente emocionados. O Sr. James, um jornalista canadense, recorda vividamente uma experiência de 15 anos atrás. Numa época em que os smartphones não eram comuns, ele se perdeu em Salvador. Um brasileiro até mudou seu próprio itinerário e o levou de moto ao seu destino. É claro que há pessoas amáveis em outros países, mas largar o que se está a fazer para levar um estrangeiro ao seu destino é raro. Acho que este é um caso comovente, que faz sentir o calor brasileiro, disse ele. Durante os 4 anos em que viveu no Brasil, ele encontrou experiências semelhantes várias vezes. Houve o caso de um brasileiro que passou 30 minutos no metrô para acompanhar um estrangeiro perdido até o destino. Aquele estrangeiro, profundamente emocionado, chegou a ligar para a mãe por telefone internacional para contar a história. Os brasileiros são incríveis. Quando me perdi, um brasileiro me levou até a estação que eu procurava mesmo, não sendo o caminho dele. Isto é dado como certo no Brasil. Mas para os estrangeiros é extremamente encantador. Há também este episódio. Turistas
Estrangeiros pararam para abrir um mapa. Numa rua turística, uma dona senhora que passava começou a conversar e em seguida dedicou mais de uma hora a apresentar-lhes em detalhes as iguarias locais, quando os turistas tentaram dar-lhe uma gorjeta para agradecer. Ela recusou veementemente, dizendo basta que se divirtam no Brasil. Em vez disso, os turistas deram-lhe um abraço sincero. Aquele estrangeiro disse que a partir de então nunca mais tentou dar gorjeta no Brasil. Um australiano também relatou que, sentindo-se perdido no labirinto subterrâneo da rodoviária terminal de ônibus de São Paulo, um executivo o ajudou. Isso foi há 5 anos, no meu último dia no Brasil. Se eu tivesse demorado, teria perdido a chance de ir ao Cristo Redentor. Serei grato a esse executivo por toda a minha vida. Ó, Senhor Marcos, um alemão contou o seu encontro com uma brasileira na Espanha. Na altura, ela disse tem que vir visitar o Brasil. Ele pensou que era apenas uma cortesia social. Mas quando ele realmente chegou ao Brasil e a contactou, ela ficou muito feliz e disse que o levaria para passear pelos pontos turísticos de moto. Além disso, ao saber da área onde Marcos estava hospedado, ela enviou-lhe uma lista detalhada de deliciosos botecos e feiras recomendadas. Nós conversamos um pouco durante a viagem. Seria difícil para um alemão fazer isso. Costuma-se dizer que os brasileiros são calorosos e acho que é a pura verdade. Depois de fazer amizade, eles acolhem-no como se fosse da família. Não é apenas o serviço nas lojas. Uma francesa disse que na primeira vez que comprou numa loja de marca, a vendedora carregou as suas sacolas até a saída e apresentou-lhe detalhadamente uma loja de açaí próxima, o que a deixou muito feliz. Um canadense tem uma história ainda mais surpreendente. 1 ano depois de comprar uma camisa numa loja no bairro da Liberdade, um botão caiu. Levei-o a uma costureira próxima e ela consertou para mim, como era um produto de 1 ano atrás, e não tinha o botão original. Ela encontrou o modelo mais parecido possível e substituiu. A taxa era surpreendentemente barata. Graças a isso eu apaixonei-me pelo Brasil. Essas histórias comoventes são intermináveis. Além da bondade dos brasileiros, a cultura gastronômica do Brasil também fascina os estrangeiros. O que mais o surpreende é o alto custo-benefício e a conveniência dos estabelecimentos de alimentação brasileiros. Um turista italiano disse que ficou emocionado com a água chá de cortesia oferecida nos restaurantes brasileiros. Num restaurante em Itália, pedir água com certeza é pago, mas no Brasil é dado como certo que fornecem cafezinho ou água fresca gratuitamente. Além disso, muitos botecos oferecem caldo de feijão de cortesia. Isso não existe em outros países. Além disso, os coreanos ficaram impressionados com os talheres brasileiros nos restaurantes. Os talheres são frequentemente colocados em máquinas de esterilização a alta temperatura para que se possa servir, ou então a pauzinhos de aço inoxidável, limpos em gavetas. Acho que esta conveniência se ofício é a genialidade do Brasil. A alta qualidade dos alimentos nas lanchonetes também surpreendeu os estrangeiros. O pão de queijo e o açaí, comprados nas padarias de conveniência, eram melhores do que em muitos restaurantes e eu não podia acreditar que custavam menos de R$ 10. A cultura das feiras de rua e o calor dos alimentos preparados na hora também são experiências populares entre os estrangeiros. Na feira pode-se ver o feirante a preparar o pastel ou caldo de cana à sua frente. O aroma e o impacto visual dão água na boca. Mesmos vendedores de rua perguntam calorosamente se queremos pimenta e o preço é acessível e o sabor é excelente. Muitos estrangeiros ficaram surpresos com a utilização de fotos nos menus ou a cozinha aberta. Eu estava preocupado em não conseguir pedir porque não entendia português. Mas muitas lojas tinham menus com fotos ou você podia ver o salgadinho sendo preparados na vitrine. Essa tranquilidade de ver para crer me emocionou muito. Estes elogios à cultura
gastronômica brasileira aprofundam ainda mais a sensação de perda ao regressar à pátria. Uma das coisas que mais surpreendem os turistas estrangeiros no Brasil é a segurança. Um turista britânico contou a experiência de perder o smartphone numa praia. Bairro no Nordeste. No dia seguinte, fui à esquadra de polícia e o telefone tinha sido entregue intacto. Se fosse no Reino Unido, eu jamais o teria recuperado. Fiquei sinceramente emocionado com a boa segurança do Brasil. Além disso, os estrangeiros ficaram chocados com os brasileiros que deixam as suas malas, saem do lugar em cafeterias. No Brasil, as pessoas deixam os laptops ou carteiras e vão à casa de banho. No meu país, se fizermos isso, será roubado. Inicialmente, não acreditei, mas isso é comum no Brasil. O facto de as mulheres poderem andar sozinhas à noite também surpreendeu muitas estrangeiras. Caminhar sozinho à noite e não sentir medo é absolutamente impossível no meu país. No Brasil, ir a uma lanchonete no meio da noite nem é um grande acontecimento. O facto de as crianças irem sozinhas para a escola de metrô também surpreendeu os estrangeiros. Quando vi alunos do ensino fundamental sozinhos no metrô, pensei que estavam perdidos. Mas, quando soube que era normal no Brasil, percebi o quão seguro é este país. Esta segurança avassaladora faz do Brasil um dos países mais agradáveis para se viver no mundo. No entanto, ao regressarem à pátria, o que os espera é uma realidade completamente diferente. Não é apenas a simpatia ou serviço das pessoas que surpreende os turistas estrangeiros. A tecnologia e a infraestrutura do Brasil também deixam uma forte impressão nos visitantes de todo o mundo. Particularmente elogiado é o sistema de transporte público brasileiro, como metrô de São Paulo. Rio, um turista americano descreveu a diferença na infraestrutura de forma chocante. Comparar o sistema de metrô do Brasil com o sistema ferroviário do ZIAR, tecnologia laser com uma carruagem puxada por cavalos. Esta analogia chocante gerou uma grande repercussão nas redes sociais, e muitos elogiaram a precisão da comparação. O Sr. Rhodes, um americano residente no Brasil, descreveu o encanto do metrô assim: isto realmente anda a 300 km por hora. Não há nenhuma vibração. A água num copo nem se derrama. A experiência de viagem é perfeita. Turistas europeus também tinham uma impressão diferente. É inacreditável como o metrô é tão confortável que nem se sente a sua velocidade. É possível ir de ponta a ponta em cidades enormes em pouco tempo, graças ao design perfeito. Os passageiros até se esquecem que estão a mover-se a uma velocidade incrível. Além disso, a alta eficiência, pontualidade e limpeza surpreendente do metrô de São Paulo deixam uma profunda impressão nos visitantes de todo o mundo. Uma revista de viagens britânica tinha a seguinte descrição surpreendente: em Londres é normal haver ratos e lixo no metrô, mas no Brasil o chão da estação de metrô é tão brilhante que pode servir de espelho. Além disso, é proibido comer ou beber, o que mantém os vagões sempre limpos. O que mais emocionou os estrangeiros foi a ordem e a cortesia no metrô. Na plataforma, as pessoas formam automaticamente filas ordenadas ao longo das linhas marcadas no chão para esperar o embarque. É realmente como mágica, pois mantém um nível de ordem inimaginável em outros países. O Source ficou ainda mais surpreso com a cultura de não ocupar os assentos preferenciais. Mesmo que o vagão esteja lotado, as pessoas habitualmente deixam os assentos preferenciais azuis, livres ou cedem imediatamente assim que vem alguém a precisar. Isso mostra o respeito e a consideração dos brasileiros pelos outros. O elogio à conveniência brasileira não se limita ao transporte. Os turistas estrangeiros aclamam unanimemente a densidade e as funções das padarias. 24 horas lanchonetes brasileiras. Eu poderia passar horas nelas e gostaria de as levar pro meu país. Particularmente popular é o sistema de pagamento digital e multifuncional brasileiro, como o Pix e os aplicativos
Um turista que usou o sistema pela primeira vez para pagar contas até enviar encomendas disse: "Ah, conveniência é mágica, né?" Fiquei sem palavras admirado. Um turista que regressou à Austrália após 15 anos a morar lá apostou: "O mais doloroso é a ausência das padarias brasileiras, que são como magia a poucos passos de distância, acesa 24 horas por dia, vendendo e fazendo de tudo." O Sr. Liam, o britânico que regressou após 6 anos no Brasil, teve a mesma ideia. As casas de banho públicas no metrô brasileiro são realmente limpas e há luzes na porta, indicando se estão em uso, o que dá tranquilidade e é incrível que sejam gratuitas. Depois de vir para o Brasil, acostumei-me muito a essa conveniência e mal posso esperar que o Reino Unido também a tenha. Um turista canadense também se emocionou com as casas de banho públicas no Brasil. É muito difícil encontrar casas de banho limpas no Canadá, mas no Brasil há casas de banho por toda parte nas estações de metrô e shoppings e são muito limpas. Até as lanchonetes e postos de gasolina têm casas de banho e o facto de serem gratuitas em toda parte me emocionou. Além disso, o sistema exclusivo de nota fiscal Loteria do Brasil é uma das engenhocas que surpreendem os estrangeiros. O recibo que se recebe ao fazer compras pode transformar-se num bilhete de loteria. O que mais surpreende os estrangeiros é a inteligência de transformar a gestão fiscal numa diversão nacional. Até ao comprar uma garrafa de água há a chance de ganhar um prêmio milionário. Pros brasileiros, isto é dado como certo, mas os estrangeiros ficam chocados. Em muitos países estrangeiros é raro existir um sistema de fatura eletrônica e armazenamento de recibos tão difundido quanto no Brasil. Devido a problemas de sistema ou custos, armazenar a fatura num código de barras no telemóvel e não precisar de papel. Sendo o sistema verificar automaticamente se ganhamos. Isso por si só já é incrível e amigo do ambiente. A experiência de táxi aplicativo também deixou uma forte impressão nos estrangeiros, embora não tenha portas automáticas como no Japão. Os motoristas brasileiros são muito calorosos assim que se entra. Eles conversam e apresentam os lugares divertidos e as iguarias locais. Alguns motoristas até se esforçam para se comunicar com estrangeiros usando aplicativos de tradução. Esse calor humano não se sente em outros países. É a versatilidade do bilhete único. Cartão de transporte. Um único cartão pode ser usado para andar de ônibus, metrô, comprar coisas e alugar bicicletas. É realmente muito conveniente. Os estrangeiros que experimentaram a conveniência, a tecnologia e o calor humano de alta qualidade do Brasil enfrentarão uma realidade chocante no momento em que regressarem à pátria. Choque cultural reverso após a estadia no Brasil começa logo no aeroporto. Muitos turistas estrangeiros ficam perplexos com a forma como lidam com a imigração e a inspeção de bagagem. Muitos estrangeiros dizem que o choque cultural reverso começa no aeroporto. No aeroporto brasileiro, os funcionários e voluntários guiam amavelmente. Se houver um problema, alguém se aproxima imediatamente para perguntar, mas ao regressar à pátria, o oficial de imigração tem uma atitude fria. As perguntas são rotineiras e a inspeção de bagagem quase não tem explicações. Apenas nos fazem esperar. No aeroporto de Guarulhos, São Paulo, senti-me tratado como uma pessoa, mas na minha pátria senti que voltei a ser apenas um número, disse um americano que regressou a Toronto. No Brasil, os funcionários sempre vinham rapidamente ajudar, o que me deixava feliz. Ao regressar a Toronto, perdi-me no aeroporto e não consegui encontrar ninguém para pedir ajuda. Outro turista também relatou uma experiência semelhante. No aeroporto do meu país, é comum os funcionários estarem apenas a fazer o seu trabalho, transformando-se num processo de linha de montagem. Mas, no Brasil, onde quer que eu fosse, os funcionários ofereciam excelente acolhimento. A dificuldade do regresso aparece em todos os aspectos da vida cotidiana. Uma mulher que regressou ao
Zéia contou a sua experiência num restaurante no Brasil. O dono perguntava ativamente se a comida estava boa e reabastecia a água, mas nos Iaia eles não nos ligavam mesmo que chamássemos. Várias vezes, eles conversavam frequentemente com o grupo de jovens que chegou depois de nós, mas a atitude em relação a nós era visivelmente fria. Além disso, os que regressaram ficam confusos ao ver funcionários a atender clientes enquanto falam ao telemóvel ou a conversar com o caixa ao lado enquanto passam as compras. Esta é uma cena impensável no Brasil. Os funcionários brasileiros, por mais ocupados que estejam, atendem a cada cliente com amabilidade e despedem-se no final. Dizem que muitos regressados também ficam desapontados com a falta de serviço atencioso em livrarias ou lojas. Ao fazer compras no Brasil, os funcionários perguntavam cuidadosamente se eu precisava de um saco ou se arrumavam os itens. No nosso país, esse tipo de atenção simplesmente não existe. Um nova-iorquino que regressou recentemente após viver em Osaka lamentou: a única coisa que não suporto é o metro de Nova York. Um turista nascido na Austrália também falou sobre a pontualidade dos transportes. Cresci na cidade, mas o horário dos comboios era apenas uma referência. Fico grato pela pontualidade do metrô e dos ônibus brasileiros. Um turista que regressou à Noruega após 10 meses no Brasil revelou uma situação ainda mais grave ao regressar à Noruega. Fiquei devastado com a frieza das pessoas umas com as outras. Embora tenha sido há 4 anos, ainda estou a lutar contra isso. E o que mais desaponta muitos regressados é a diferença nas instalações públicas. Um turista que regressou ao EUA disse, enquanto morava no Brasil, as casas de banho da estação de metrô eram limpas, tinham artigos de higiene. As casas de banho americanas têm o chão molhado, portas velhas e fendas. Através dessas experiências, muitas pessoas perceberam profundamente quão especiais são o calor humano, a conveniência, a tecnologia e a ordem que consideravam normais no Brasil. Por que o Brasil pode oferecer um serviço tão caloroso mesmo sem a cultura da gorjeta? Muitos regressados começam a ter essa pergunta fundamental. O choque cultural reverso, vivenciado pelos estrangeiros que visitam o Brasil, não é apenas uma lembrança de viagem. Prova o quão especial é o Brasil no cenário mundial. Entre os 193 países do mundo, nenhum outro país consegue fundir a paixão pelas pessoas, a conveniência e a segurança no nível tão elevado. A mídia estrangeira tem repetidamente apresentado o Brasil como o país mais amigável, o país mais conveniente e um paraíso gastronômico. A sensação de perda sentida pelos estrangeiros ao regressarem à pátria deve-se ao facto de terem vivenciado uma experiência especial que só pode ser sentida no Brasil. Em muitos países, para obter um serviço de alta qualidade é preciso pagar uma gorjeta alta, mas no Brasil se tratado com calor humano sem a necessidade disso. O foco no calor humano, a busca pela conveniência, a tolerância pelos outros, o entusiasmo e a diligência. Estas belas virtudes existem em cada canto da sociedade brasileira. Viver todos os dias neste Brasil, crescer nesta cultura que o mundo inveja é uma sorte insubstituível. Vivemos no melhor país que o mundo inveja. Vamos sentir orgulho do fundo dos nossos corações por vivermos neste país maravilhoso. Obrigado por assistir. Se gostou deste vídeo, por favor, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Até o próximo vídeo.